Seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje eu estou aqui com meu amigo, especialista em marketing. Ele já trabalhou da gastronomia à advocacia tributária. Hoje trabalha na clínica Bravo Academy também. Felipe Lemper, sempre erro o nome dele, mas Lemper, se ele me perdoa. Felipe, um prazer e uma honra te receber aqui. Quero que você comece falando um pouquinho sobre a sua história dentro do marketing de vendas. Claro. Obrigado, Duda. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar com você. Apesar de a gente estar sempre nos bate-papo, mas aqui a coisa é um pouquinho diferente, né? Enfim, como você falou, tenho uma trajetória já na gastronomia, já tive em petróleo, já morei fora, Canadá, Estados Unidos, Portugal, e sempre atuando na área de marketing, né? E também comercial e eventos. E agora estou na Clínica Bravo, na verdade faz parte do Grupo Bravo, que tem o braço de clínica e tem o braço educacional voltado para médicos. Então estou liderando a área de marketing comercial nessa parte de exponenciar a clínica, né? Como todo grupo familiar, tem a sua complexidade, mas está sendo bem legal. Sim, você tem esse olhar profissional do marketing junto com as vendas para fazer um diagnóstico, falar assim, olha, aqui não tá bom. Mudando isso aqui você consegue escalar, né? Tem algumas ferramentas que você usa no seu dia a dia? Como é que é isso? Primeiro, analisar a empresa como um todo. Acho que entrevista com as pessoas que estão lá, ver a visão que elas têm, seja da pessoa que está na recepção, na limpeza. Acho que realizar esse diagnóstico é super importante. Cada um tem uma visão. Seja na clínica, como foi feito, seja na gastronomia, que eu trabalhei no Le Cordon Bleu, seja no escritório de advocacia, que foi para realizar um trabalho de internacionalização e de construção de marca. Seja na Câmara de Comércio Americana. Seja na Câmara de Comércio Americana. Lá já tinha uma instituição já hoje centenária, mas também tinha seus percalços, seus gargalos, né? Então lá comecei como estagiário, depois fui até gerente de marketing, então tinha uma trajetória bem grande. Então as ferramentas iniciais são essas: você fazer um diagnóstico, elaborar uma apresentação, ver os pontos fracos, fazer uma análise SWOT, né, que é o básico, né, de qualquer área de administração, seja ela marketing ou administração. Você tem que fazer um retrato do que está ocorrendo com a empresa. Quais são os pontos de melhorias, quais são os pontos que estão engasgando a empresa. Né? Olhar o mercado também, os concorrentes. Olhar o mercado, né? Exatamente. Saber as oportunidades que ali possam surgir. E aí, dali, a gente desenvolver em conjunto com a liderança um planejamento estratégico. Né? Então, a partir do momento que a gente tem esse planejamento estratégico, a gente começa a desenvolver ações. E aí, a gente vai descendo. Então, a gente começa de baixo, sobe e desce. E antigamente a gente fazia planejamento estratégico de 10 anos, 5 anos, 1 ano. Hoje, como é que tá? Esses prazos, eles diminuíram? A gente já faz planejamento de longo prazo ainda? Continua sendo longo prazo. A gente tem que ter uma visão de longo prazo, claro, olhando o curto prazo. Nenhuma empresa, seja o porte que for, ela só pode crescer com caixa. Por mais que a gente tenha receita, né? O pessoal adora falar uma receitas milionárias ou bilionárias, mas se não tiver caixa, então você pode olhar vários empreendedores de sucesso, eles falam, se você não tiver caixa, você não tem como contratar pessoas, fazer investimentos, ter uma visão de longo prazo. E aí o curto acaba. Né? Então você acaba morrendo a empresa. Então muitas dessas empresas, como não tem caixa, não produz caixa, tem custos altos, então tem que fazer uma investigação minuciosa ali, é o famoso CMV, né? O custo de médio de vendas, né? O custo de mercadoria por vendas. E ali você vai investigando cada vez mais aquilo ali e achar onde estão os gargalos, às vezes é cortar, e aí para você investir, ou investir melhor. Sim. Né? Dizendo, ferramentas tecnológicas, cada vez você precisa mais de tecnologia e são caras. Né? A maior parte dela é cobrada em dólar, em euro. Por mais que a gente tenha excelentes ferramentas locais que também são caras, e conforme você vai entrando em tecnologia, né? Vamos, agora que está em voga, né? A inteligência artificial não é uma tecnologia barata, pode parecer barato com o ManyChat, né? Principalmente no Instagram ali, mas se você for ver o plano básico é $15, quando você vai pular, já pula para 100. E aí você tem a construção, e fora o seu tempo, a gente não contabiliza, né? O empreendedor ou o dono, ele não contabiliza o seu tempo, né? E o seu tempo é o mais caro que tem. Então você tem que botar lá, não é o $15, é o tempo que você vai estar lá para construir ferramenta. E várias vezes, muito a pena, você contratar um profissional, seja lead marketing, seja um construtor de site, né, um desenvolvedor. Até uma pessoa para pesquisar o mercado e o que o público está falando de você. Correto, entendeu? Então,
Lá na clínica, estou há 2 anos. Há 1 ano e meio a gente tem uma consultoria externa. Como eu falei, uma empresa familiar. E toda empresa familiar, a Globo é uma empresa familiar, mas com uma estrutura profissional, né? Vamos botar um paralelo, né? Um big player aí que a gente tem no mercado. Mas como toda empresa familiar, tem as suas nuances familiares. A própria L'Oréal é uma empresa familiar. Exatamente. Então, a gente... um dos sócios, né, que são marido e mulher, são doutores, ele que tem um olhar mais de gestão, trouxe a Falcone, que não é uma Big Four, mas é super reconhecido no mercado, o grupo Falcone, e tem uma divisão que é de Mid Market, chama Mid. Então, a gente está 1 ano e meio com um consultor toda semana. Então, todas as quartas-feiras a gente tem um consultor lá interno, a gente está debatendo KPIs, está debatendo melhorias, aonde a gente pode melhorar. Então, a gente começou desde o SWOT, plano estratégico, entrevista com a liderança, entrevista com o sócio. Então, é mais ou menos o que eu já, né, como falei no início, a gente tem que fazer um diagnóstico, dali a gente fazer as ações e pôr em prática. Então, o mais difícil são as ações. No papel fica tudo lindo. Tudo é maravilhoso, tudo vai funcionar. Mas quando você coloca na parte prática, operacional, o dia a dia, a gente tem que tomar cuidado, quando eu digo a gente, não só o profissional de marketing, mas como qualquer profissional, o operacional engole. Sim. Quais são as principais métricas que a gente tem que olhar dia a dia, assim, ficar de olho? Olha, quando for marketing, a gente está falando de CAC, né? Custo de aquisição e o LTV. Tá. Né? Porque a gente tem que ter novos e, ao mesmo tempo, manter aquela base. O Pareto, 20% dos nossos clientes que geram aquela 80%, a gente tem que estar olhando, a gente tem que trazer ele para o colo, seja o mercado. Lá a clínica ela é de luxo, né? Vamos dizer assim, ela é uma clínica boutique, está no Leblon, então ela atende clientes a mais, mas se a gente cuida, mas mesmo que eu fosse um popular, ali é o volume, né, no caso. A gente está no volume, mas às vezes o produto que a gente tem que estar abastecendo ele ali, que é o que vai, né, a nossa vaquinha leiteira ali, ou, né, o nosso produto estrela, mas a vaquinha leiteira que traz o dinheiro todo santo dia ali. Sim. Então a gente tem que estar navegando, né, nisso. E claro, trazendo mais clientes. Claro, trazer clientes novos é muito mais caro do que você manter. Porque Sim. Você já fidelizou, você já teve o custo lá atrás, e com essa jornada ele já fica a custo zero. E só, em tese, obviamente, lucro. E quais são os produtos que vocês têm? Bom, a gente trabalha na área de cosmiatria. O que é isso? É a área de preenchimento, que as mulheres adoram, né? Preenchimento facial, bioestimulador, para ficar com aquele colágeno, né, em dia. Também toxina. E fora tecnologia. Né? Tem a tradicional dermatologia clínica, além de capilar. Então, a gente tem muito equipamento, os principais equipamentos do mercado a gente tem. Para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Nosso público hoje é mais forte. Mulheres maduras, né? 40 mais. Mas já temos dentro da nossa estratégia abordar não só homens, que aí a gente vai abordar primeiramente e obviamente os maridos das nossas clientes, Sim. e teen, que são os filhos das nossas mulheres. Então hoje, diferentemente da minha época de adolescente, o menino e a menina querem fazer uma toxina para axila, ou seja, não quer mais suar, não quer estar com aquele, né? Que está sempre cheiroso, né? E então o mercado que a gente quer entrar. E além de pele negra e o LGBTQI, mas principalmente a parte de homem, né? LGBTQI homem, que são bem-sucedidos, têm dinheiro, apesar do movimento de formar família, ter filhos, essas coisas, mas ainda querem são muito, extremamente vaidosos e querem buscar lugares de reconhecimento. E, claro, né, o rosto, o corpo, né? Então, é um mercado que a gente ainda vai tracionar, mas ainda tem que cada um no seu momento e de uma forma bem cuidadosa, né, que a gente tem que ter. E a parte Academy é só para médico? É exclusiva para médico. Hoje tem outros profissionais, mas a gente considera o não médico. Então, farmacêutico pode injetar, biomédico, fisioterapeuta, todos, dentista, todos eles podem injetar, mas não são o público-alvo de vocês. Não é o nosso público-alvo, então todos são médicos. Então, a partir do momento que tem um CRM, eles são aptos a realizar o curso. Cirurgião plástico e dermatologia começou. Hoje, várias especialidades querem fazer. A gente recebe ginecologista, clínico geral, oftalmologista. Então, só uma curiosidade, aprendendo, né? Eu acho que como marqueteiro a gente tem que estar a fundo. Então, a gente tem aulas lá. E, na verdade, a toxina, ela vem da oftalmologia. Né? Então, isso foi descoberto décadas passadas, aonde geralmente tem um nervinho, né, perto daqui, nervo óptico, e ficava, né, trêmulo. Então, se aplicava a toxina para segurar. Então, que a toxina, ela
ela relaxa o músculo, deixando ele tensionar, né? Vamos dizer assim, né? Se eu não estiver correto, não sou médico. E era um casal, uma era dermatologista, e como teve um erro, ele vazou um pouquinho, e aí puxou. E aí descobriram, né? Tanto que Botox é como a nossa Duracell, é uma marca, né? O certo é toxina botulínica, que tem diversas marcas. Então a gente tem essas curiosidades ali que a gente vai aprendendo, né? Sim. Então o curso, a gente forma quase 200 médicos ano, vem do Brasil inteiro. A doutora Bruna Bravo, né? Ela é uma das 3 principais injetoras do país. Ela é também speaker, é representante de qualquer indústria, né? Além disso, ela é pesquisadora. Então, a gente tem um braço dentro do instituto, tem uma academy e a área de research, que é de pesquisa. Então, pesquisa produto, se precisa ter mais diluição. Então, a Renova, por exemplo, ela é uma diretora médica, vamos botar assim, de avaliação dos produtos de novos protocolos para estar melhor aproveitado no mercado. E ela é super respeitada. Ela tem um evento em São Paulo para mais de 700 médicos. Muito mais do que uma médica influenciadora, é uma médica pesquisadora, é uma médica consciente do papel e da sua responsabilidade. Total. E ela está fazendo agora, a gente brinca que ela tem pouco tempo, né? Então, ela é mãe de 3 filhos. Mãe de 3 filhos. Mãe de 3 filhos, casado, obviamente. Tem clínica, faz os estudos, dá aula. E esse ano ela resolveu, no final do ano passado, ela resolveu entrar num doutorado. Na UERJ, onde ela está trazendo uma novidade, como ela é muito vanguardista, ela está indo para a linha trans. Então a gente recebe, na clínica ela faz as aplicações, são 30 pacientes, trans homem, trans mulheres. Então, com os efeitos, né, principalmente... Estéticos no rosto. Estético no rosto, os efeitos, assim, obviamente, né, no bem-estar, né, da pessoa, ela querer se ver de uma forma como ela de fato se reconhece. Então, é bem legal, assim. Então, ela está sempre à frente. Então, isso tudo cai, porque a parte de criação de aulas é dentro do meu departamento. Então, tem um design específico para isso. Então, assim, a gente saiu, voltando à parte de business, a gente saiu de 5 funcionários desde que eu entrei para 20. Então, foi em 2 anos bem exponencial, bem agressivo, para a gente estar crescendo. E faturamento deve ter chegado quase a dobrar? Ainda não. Ele teve uma recuperação. Né? A gente está prevendo em mais de 2 a 3 anos, dobrar. Até porque teve uma recessão da economia também, né? Sim, porque eu tenho um braço clínica, que a gente é um pouco mais complexo de estruturar, e a gente atuou mais nesse ano, o braço da clínica. Quando eu cheguei, fui mais pro Academy, até por conta da expertise que eu tenho com escolas, né, de educação, vindo do Le Cordon Bleu, que eu fiquei 18 meses lá. E daí a gente atacou mais o Academy, na organização, de ter calendário, né, uma estruturação mínima, né, para a gente estar evoluindo e criando novos cursos. E não tinha vendas, era uma única pessoa que fazia tudo, né. De novo, empresa familiar, pequena, todo mundo faz tudo. E eu te vi acompanhando desde a recepcionista, fazendo treinamento de WhatsApp, treinamento de atendimento, até a ponta, até a vendedora, né? Sim, exatamente. Você tem, porque todos vendem. Isso aí é o básico de venda. Todos vendem. Então, é um cafezinho, né, que o cliente quer, Sim. É o copo, é a apresentação, é o uniforme e, obviamente, as próprias recepcionistas ou qualquer pessoa, seja do presidente, né, a recepção, conhecerem o produto, conhecerem o que está vendendo. Não apenas bater um ponto e ir embora. Né? Vou ganhar meu dinheiro ali e tá tudo certo. Não, acho que esse engajamento, que é questão de cultura, né? Sim. Então, eu tenho visto muitas palestras que eu tenho participado, enfim, é cultura. Sim. Então, algo que a gente tem, que vem do fundador, ou dos fundadores, no caso, e isso vai descendo, seja característica, personalidade, o tom de voz, e, obviamente, a ambição. Tanto Sim. que a gente teve... Nessa fase de estruturação, a gente teve uma convenção de vendas. Pela primeira vez. A gente instituiu ano passado bônus. Então, para uma empresa... Isso que eu ia te perguntar agora, sobre o comissionamento. O comissionamento ele existe na Academy. Tá. Só da venda. Mas foi instituído bônus. Esse ano a gente já, falando em indicadores, a gente já ampliou. Então, não é só um bônus único, onde é o faturamento global que todo mundo bateu, ganhou. Tá. Aí hoje a gente instituiu 50% é o faturamento global e 50% são indicadores individuais. Onde a gente estipulou, neste primeiro momento, para não ter muita complexidade, um único indicador por funcionário. Então ele é o dono daquilo e, obviamente, está ligado ao planejamento estratégico. Isso para mim é meritocracia.
Muita gente fala sobre meritocracia e tal, é de chegar primeiro, ir embora por último. Não, é resultado que você tem durante seu horário de expediente, durante seu horário de produtividade, né? Sim, e privilegia quem está trabalhando. É, Porque se você botar globalmente um bônus, um vai empurrar o outro, um vai puxar o outro, ou vai vir um peso. vira. Mas quando você tem metade, metade, neste caso, você já. A balança já começou, opa, se eu não fizer o meu 50% do meu bônus, eu não vou receber. E claro que a gente está indo trimestralmente, não é só um ano. Então a gente, para poder recuperar. Claro que se perdeu aquele trimestre, perdeu Sim, um percentual, né? Também é justo com a empresa. E além disso, houve uma instituição de um gatilho. Então, minimamente, a empresa precisa faturar igual ano passado, para ir dar o check. Então, a sua bonificação está garantida. Se a empresa não bater na primeira meta 1, bem, 50% você garantiu sozinho e não vai ser punido. Mas também se a empresa não tiver receita, como é que vai pagar bônus, né? Acho que é uma questão de troca ali, não é só uma questão de capitalista que eu estou visando, não. Como é que eu não vou faturar igual e vou distribuir lucro, né? Ou distribuir bônus? e de alguma forma você mantém aquele indivíduo feliz, contente. Poxa, eu tô crescendo aqui dentro da empresa. Eu posso ter além do 13º, eu posso ter um 14º, eu posso, quer dizer, todo o esforço a mais que eu estou fazendo está sendo Com recompensado. certeza. Na verdade, pode chegar até 3 salários. Olha, Se e a ainda gente ganhar um atingir até a botox. meta 3, na verdade, quase todos lá chegam e já fazem. Porque tem pacientes modelos, né? Então a parte do Academy tem pacientes modelos, a gente está sempre buscando. Então, desde que eu entrei no Academy, cresceu exponencialmente o curso. Então, para você ter uma ideia, ano passado a gente teve uma necessidade de 1.200 pacientes modelos. Claro, pode haver recorrência e tal, mas a necessidade era essa. Esse ano não é diferente. A gente tem um curso que ele dura um ano, que chama especialização em cosmetria. A gente tem 72 médicos, são 2 turmas ao longo do ano. Então começa em março a fevereiro do ano seguinte. E são 36 aulas, metade é hands-on, que a gente chama, que é mão na massa, é injetando. Então, dia 14 é uma aula teórica e 15 dias depois vai vir aula prática sobre um determinado tema. Então já vai começar preenchimento agora. Então os próprios alunos às vezes ganham a oportunidade, né, de sim, né, receberem né, o preenchimento, ou seja, o procedimento que for, mas funcionários, quando não há obviamente um paciente pagante, né, que também é uma fonte de receita que a gente está descobrindo ali, né, ano passado a gente, de novo, KPI, profissionalização, a gente vai vendo pontos que tem entrada de dinheiro e a gente Sim. pode dali fazer uma receita, e foi bem considerável, né, quando a gente olha para trás. E, claro, não tendo, eu mesmo já fiz, confesso. Fiz um botox. O problema é quando você faz a primeira vez, você quer fazer sempre, né? A minha filha fez, ela tem 20, fez lábio, enfim. Então, as meninas ficam lá sempre querendo fazer alguma coisa. É. E sabe, uma amiga minha já foi paciente modelo e o que que ela falou? Poxa, num outro procedimento que eu fiz, durou muito pouco tempo. E aí você me explicou uma vez que, olha, que depende que muitas empresas, para baratear, elas diluem, né? E eu não sabia disso. Pode diluir, mas pode diluir também por questões de evitar complicações. Às vezes com os nódulos, às vezes a médica observa. Tem muita técnica, não sou médico, não sou especialista, mas tem a questão do estudo da anatomia. Então a doutora mesmo reforça muito isso. É, Estudo da anatomia, estudo das veias, estudo das artérias. porque muitas vezes o barato sai caro, né? É muito Exatamente. melhor você fazer, juntar mais um pouquinho de dinheiro e fazer numa instituição médica. Exato. Tantas vezes que a gente já viu casos Sim, tendo bastante. intercorrências, né? Muito. A gente recebe, a doutora recebe, não sei todos, mas ela recebe bastante intercorrências. Nem sempre ela vai atuar para ela, trazer para ela o problema, mas ela auxilia muitos médicos, não só no Ainda presta essa Rio. consultoria. Oi? Ainda presta essa consultoria. Ainda presta essa consultoria. Claro que se ela vê que é algo que ela possa desenvolver uma técnica, ver uma nova forma de abordagem, que, claro, vai trazer isso para o consultório, ela vai trazer para si, ou mesmo ajudar um colega, ver que é algo mais grave, até porque o marido dela é cirurgião plástico também, já trabalhou em emergências, então também tem uma questão de intercorrência que ele já fez, estéticas, né? Que ele já participou, não que reconstruiu esteticamente, mas teve
resolver o problema, né? Que Sim. deu com algum produto que deu na parte do corpo de uma paciente, de um outro médico, Aham. né? Então, Que é delicado você é mexer no muito trabalho do delicado, outro. né? Muito delicado, porque depois passa o problema para você. É. Aí a pessoa esquece esse passado e aí fica com um novo pessoa que fica com uma esperança. No marketing é muito assim também, né, Felipe? Fica. Quantos gerenciadores de anúncio você já abriu e viu? Eu teria feito um pouquinho diferente. Com certeza. Na verdade, é mais fácil a gente adaptar com o trabalho dos outros, né? Quando a gente olha ali, fala, ali é aquele olhar distante, né? Quando você é igual você fazer uma revisão de livro, É, né? Você tá ali escrevendo, escrevendo, e quando vai fazer a revisão, o outro vai lá, nossa, mas eu escrevi tão errado. Não, tava com aquele vício do olhar, né? E aí você tem uma ideia fresca de fora. Quando você está fora do processo, e um do propósito de ter a o consultor. consultoria é justamente tirar a liderança, né? A gente são em 4. Então é o doutor, que é o CEO, e mais 3 de liderança. E tirar do operacional, mas, de novo, a empresa pequena, a gente acaba sendo multitarefa e trazendo um pouco dessa questão funcionários muito júniores, né? Então, empresas pequenas ou Sim. médias, né? Porque podem, é o que pode pagar de É o que pode salário. pagar ou não quer. É uma Aham. decisão muito pessoal, que não deveria ser, Tá. ou mesmo que é melhor inflar e ter mais pessoas trabalhando do Sim. que, de repente, ter menos com mais senioridade. Mas ter senioridade, dependendo do estágio que você tiver, até mesmo inicial ou de tracionar, é importantíssimo, Sim. né? Eu vivo isso na prática. É, e você falou de inteligência artificial. Você acredita que a inteligência artificial hoje no WhatsApp, voltada para o marketing médico, etc., ela pode ser mais um canal para ajudar, pode ser mais um Com braço? certeza, com certeza. A gente está fazendo essa implementação de inteligência artificial sempre com muito cuidado, né? Que, de novo, o paciente da clínica ele está acostumado a lidar direto com a doutora lá. No caso, vou dar o nosso case. Mais de um ano para cá isso já mudou, porque a gente já implementou não a inteligência artificial, mas a automação do WhatsApp. Tá. Então, essa barreira já foi quebrada. No início foi meio caótico, achavam, ó, a doutora está se colocando em um outro momento, patamar, e aí, mas isso acalmou. Claro que sempre vai ter aquele cliente, né? No caso a gente fala paciente, que quer falar diretamente com ela, não quer dizer que não possa, mas a agenda dela é extremamente atribulada, assim. A gente disputa cada Milissegundo. a gente brinca lá que é slot, né? Slot de 15 minutos que é a agenda dela de clínica, mas ela brinca, minha meta é de slot, né? Quantos slots tem disponível? E a inteligência artificial ela é um facilitador, porque construção de fluxos, né, que é o WhatsApp, né? Você tem que construir uma história ali, Sim. uma cadência, para não tornar aquilo robotizado, né? Que foi lá nos primórdios, era muito robotizado, clica no botãozinho, ainda tem. É Ai, o mais muito. barato hoje, né? É. Barato entre aspas que eu coloco, depende muito, Muito, é. né? E Então você pode perder um cliente, um paciente no meio do caminho justamente por total. causa A gente disso. recebe lá, ninguém me respondeu, ou ficou num limbo porque a ferramenta deu algum bug. A gente tá passando, eu estou passando por esse processo agora com RD, a gente está migrando com toda a plataforma RD, mas eu estou num processo de 1 ano de implementação, por atrasos. Meramente atraso, mas já preciso evoluir para colocar em IA. Por que IA? IA a gente consegue colocar documentação. Então você treina a IA, né, o agente, com a Tá. personalidade que você quiser, seja da clínica, seja da médica, enfim. E ali você vai abastecendo com informações. Então, documentos, Word, site, enfim, brochuras, o que for, referente ao que você quer que ele tenha esse conhecimento, essa base de conhecimento. E com isso ele vai criando narrativas. Então se torna muito mais humanizado. Por isso que fala que a IA é mais humanizada nesse sentido. Então você não constrói, ó, oi, bom dia, oi, né? Tu bota a sequência lá de programação, ele vai puxar lá o get, né? Que chama get o nome Duda. Oi, Duda. Não. Ele já vai dizer várias formas. Se você entrar 3 vezes, ou 4 vezes, ou 10 vezes, ele vai falar de uma forma diferente. E você não precisa escrever 10 formas diferentes. Essa é a diferença básica entre inteligência artificial e também a construção de fluxos, entendeu? Então a gente vai fazer essa transição. Mas a do RD ainda está em construção, está em beta. Então, de novo, a gente trabalha com cliente de luxo e ele não pode errar. Ou pelo menos errar menos, né? A gente não é 100% de acerto. Mas tentar mitigar esses problemas que podem ocorrer. Eles querem falar com o atendente. Então, você jogar lá, quero falar com o atendente, e claro, vai dar. Quanto isso quer saber mais? Então, você pode criar narrativas ali, tornar aquilo mais vendável. É porque tem coisas que são fáceis, tipo, ah, não, eu quero saber o portfólio de produtos. Ok.
É uma coisa. Não, olha, eu preciso mudar a minha agenda. Aí é outra coisa que dá para automatizar, colocar um calendário, né? Dá. No nosso caso, a gente não consegue colocar um calendário de Google, mas se você tiver um calendário de Google, você como consultora, você pode botar um Calendly, que tem muitas, até o próprio Muitas Google, ferramentas, que né? você já... Aí você tem que fazer o seu trabalho de casa. É o quê? Disponibilizar a sua agenda do mês, 3 meses, um ano, já com os horários. E ali vai automatizado. Né? Então ele vai te falar, tá aqui a agenda da Duro, qual o melhor horário? Ele vai perguntando, aí você pode ir treinando e ele vai melhorando Sim. sozinho. Sensacional. Né? Sensacional. Esse é o futuro. A gente usa muito lá, a gente tem o ChatGPT pago, tem o Copilot pago, a gente usa a voz da doutora para alguns posts que é inteligência artificial. Ela ficou fascinada quando veio a primeira vez, legal, não vou precisar mais gravar. E agora a gente quer ir para a parte de vídeo. Tá. Né, ver se tem essa criação de inteligência artificial. Clone. Vou ver se é possível. Não sei dizer, né? Aí, Maurício. Quem sabe, né? Mas, Vou por fazer exemplo... o jabá aqui, então. Aqui na fábrica de audiência, você consegue fazer um clone seu. Então, você não precisa gravar 55 vídeos. Você consegue fazer inteligência artificial, colocar a inteligência no seu WhatsApp. Com a Júlia, certo? É isso. Então... Entre em contato com a Fábrica de Audiência, em todo post tem na legenda @Fábrica de Audiência. É só procura no Google, procura aqui na legenda que fala com o Maurício e pede um descontinho do Fala Expert. Ele já falou que vai liberar desconto para todo mundo. Não é? Isso é importante. É a venda. Importante. Quero um conselho, Felipe. Conselho de elevador. Talvez me dê um conselho para um médico que esteja precisando de um consultor e pensando assim, cara, será que eu preciso de um consultor de marketing e vendas para o meu consultório para escalar? Com certeza. Na verdade, o marketing é a parte de planejamento. A gente confunde muito com publicidade, Verdade. Né? Então, o marqueteiro é aquele que vai fazer o postzinho, né? Social media. Social media é isso. Isso é uma ferramenta. Então, assim, planejamento. Você tem que saber para onde você quer ir, como você quer ir e, claro, o quanto você está disposto a investir. E o profissional de marketing tem que estar se adaptando àquilo. Ou, às vezes, negando. Olha, neste momento você não está preparado com esse tipo de verba. Não é o suficiente para você chegar no ponto que você quer. Então, acho que a maturidade profissional, ela vai muito disso. Primeiro de tudo é planejar. Então, você entender, de novo, volto lá para o início que a gente já conversa. Fazer um retrato do seu momento, fazer um plano de crescimento e ir revisando. E saber quanto investir, né? Exato. Tem que ter um investimento. Não existe, vou fazer tudo de graça. Não existe isso. Assim, acho que é ser muito transparente. Algumas médicas já conversaram, outros setores também, e eu sou muito transparente. Existe minha hora, vamos dizer assim, a hora do profissional, que é o consultor, assim como tem separado a isso a hora do investimento. Das ferramentas. Das ferramentas. Mas do é caro? Médico, né? É caro? Não sei. Caro é muito relativo. Até R$1 pode ser caro, dependendo. Se não for prioridade, vai ser tudo caro. Caro é passar o bonde, né? Aí você pode passar. Se ele quiser só pegar o Instagram dele e sair gravando, pode dar resultado, com certeza. Ele vai investir R$50 impulsionado? Pode dar certo, não vou dizer que não. Mas talvez no médio prazo isso não é constante, porque ele vai ter os afazeres dele e ele vai começar a cansar. Vai perder motivação, não vai saber o que postar, vai postar de qualquer jeito, vai ficar 3 meses sem. Com certeza. E uma hora vai parar, vai ter aquela curva ascendente, depois vai cair, ele vai ficar desesperado, aí vai começar a botar mais dinheiro. Em vez de 50, 55, 60, 200, quando ele vê, cara, eu já tô gastando R$5.000. E não tá tendo o resultado que ele esperava. Então, acho que o planejar é fundamental. Seja médico ou seja qualquer área. E quais são as suas redes sociais? Onde é que a gente pode falar com você? Bom, o meu é no LinkedIn, é Felipe Lempé. É a minha principal rede que eu uso lá. Perfeito. O Instagram eu acho mais reservado, mesmo sendo profissional de marketing, mas é onde está, pode me achar lá. Perfeito. Felipe, muito obrigada. Eu que agradeço, Duda. Obrigado mesmo pelo convite. E a gente volta na semana que vem com Fala Expert.